Aleluia. Te adoramos. Me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E a meu respeito eu sei por teus sacrifícios eu posso. Eu não compreendo tamanha. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse?
haverá um espaço para nós. Nós te agradecemos, porque somos teus e você é nosso. Nós somos para você e você para nós. Nós queremos te louvar porque você nos redimiu e nos pagou por preço. E porque você nos pagou, hoje nós somos suas. Estamos aqui porque amamos você. Você é a nossa vida, você é a nossa rocha, você é o nosso escudo, você é tudo que nós temos. Você é tudo que nós temos, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Muito obrigada pela noite de paz que você reservou para nós aqui. Essa é uma noite de paz, de iluminação e de esclarecimento. O Senhor jogando luz nos olhos do nosso entendimento e nos fazendo compreender a tua vontade. Seja assim na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Você pode sentar, querido. Aleluia. Vocês estão bem? Amém. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu estive aqui há 2 anos atrás, nessa mesma prévia, de conferência de mulheres. E foi muito bom. Eu gostei muito da experiência, da oportunidade de conhecer e ver o que Deus está fazendo, no sertão, o que Deus está fazendo nas igrejas Verbo da Vida espalhadas. Isso é maravilhoso. Nós temos o mesmo Pai, servimos ao mesmo Deus, seguimos uma mesma palavra. Isso é maravilhoso. Amém? E nessa noite nós estamos aqui para sermos fortalecidos com poder no nosso homem interior, mediante o Espírito dele que habita em nós e está na sua palavra. Amém? Graças a Deus. Então, onde é que tem relógio? Não tem, né? Eu precisava de um relógio de pulso aqui no púlpito, por favor. Só para eu me basear, para não... Deixa eu ver aqui. Ok, são 8h15. Ok. Então, pensando sobre o que nós poderíamos conversar hoje, quando você ajunta mulheres, tem tanta coisa que pode ser falada, tem tanto assunto, porque é mulher, né? Mulher sempre tem muita coisa a dizer, a falar. E a Bíblia não é diferente. A Bíblia tem muita coisa para a mulher, tem muito conselho para a mulher. É interessante porque a Bíblia ela traz conselhos gerais para todo o corpo de Cristo e ainda especifica algumas coisas extras no tocante à mulher. Entende? Ele fala, a Bíblia dá conselhos gerais para a igreja e ainda acrescenta alguma coisa em se tratando de mulher. Então a Bíblia também tem muita coisa a dizer sobre a mulher. Mas, com tanta coisa que pode ser dita, eu estava até tentando lembrar o que é que eu ministrei há 2 anos atrás. Eu não lembro. Mas a gente vai falar sobre uma história muito conhecida, uma história muito interessante, que está lá no Velho Testamento. E nós vamos estudar esse livro, e nós vamos mostrar os princípios que existem nesse livro, que não ficaram na Velha Aliança. São princípios que a gente tem que trazer para nosso cotidiano e para a nossa vida hoje. Se fosse princípios para a Velha Aliança, a gente não tinha por que estudar. Mas são coisas que aconteceram lá, que servem para nosso ensinamento hoje. Amém? Mulheres do século 21, no ano de 2019. Eu quero que você abra no livro de Ruth. Acredito que todas nós, ou a maioria de nós, já lemos. É um livrinho curto, no instante a gente termina, mas é um livro muito rico, então a gente tem que prestar bastante atenção. Obviamente a gente não vai ler todo o livro, a gente vai caminhar na história, amém? Então muita coisa eu vou contando, contextualizando e a gente vai entendendo. Esse livro, na verdade, em toda a Bíblia, você só encontra 2 livros que têm nome de mulher: Ruth e Esther, não é? É interessante que em toda a Bíblia, graças a Deus que pelo menos tem 2 livros com o nome de mulher. E esses 2 livros contam exatamente a história dessas 2 mulheres, entende? Mas esse livro bem poderia se chamar Noemi. Quem conhece a história,
Ele bem poderia se chamar Noemi, até porque Noemi é que era da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ela era judia. Ruth não. Ruth era moabita, de uma cidade estranha, de uma terra distante, não tinha aliança com Deus. O povo dela tinha vários deuses. Então esse livro nem precisava se chamar Ruth, poderia se chamar Noemi. Na verdade, meninas, esse livro aqui ele fala, principalmente para nós, alguém aqui é judia? Você tem descendência judia? Alguém do seu parentesco nasceu em Israel? Não, então de acordo com a Bíblia, se você não é judeu, você é gentio. A aliança da palavra de Deus foi feita a Abraão, Isaac, Jacó e a sua descendência, ou seja, o povo de Israel. Eu não sou israelita, mas a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele quebrou o muro de separação que havia entre nós e nos enxertou na oliveira. E nós agora somos participantes daquela mesma seiva. Esse livro fala de uma mulher que também foi enxertada, porque se achou merecedora, porque fez por onde. Você entende? Esse livro ele fala de relacionamentos. Esse livro fala de relacionamento entre nora e sogra. Quantas aqui têm sogras? Quantas aqui são noras? Pronto. Eu me tornei sogra faz 3 semanas. Hoje está fazendo 3 semanas que eu me tornei sogra. Meu filho casou, o mais velho. E eu estou vivendo essa experiência agora. Sempre soube que era ser nora, mas agora estou sendo sogra. Que coisa interessante. E é tão rápido, né? Eu estava falando com o pastor e com o Jocélio, uma cerimônia de 3 horas muda tudo. Né? Seu filho amanhece em casa com você, toma café na sua mesa, como fez a vida toda. Se levanta, se arruma, se ajeita, você veste ele vai embora, durante 3, 4 horas de festa e cerimônia, ele acabou, mudou. Não é? Naquele formato ali, eu nunca mais vou ter ele. Eu vou ter em outro formato que eu vou conhecer, eu tenho conhecido, mas naquele formato do meu filho que se acorda de manhã, que diz estou com fome, que chega em casa reclamando de alguma coisa, que quer comer antes de dormir, que eu mando ele tomar banho, que eu não tenho mais. É muito interessante. Amém? E aí a vida é assim, porque a gente tem que aprender a se adaptar com as etapas que Deus criou. Porque um dia eu fui nora, e sendo nora eu queria ter uma boa sogra. Agora é a minha vez de fazer a minha parte. E a gente, crente, nascido de novo, a gente precisa quebrar esse estereótipo da sogra. Minha sogra é uma peste, a minha sogra é difícil, ô mulher difícil, a minha sogra. Né? Os homens têm muita piada com sogra, né? Detestam as sogras. Eu estou só falando um parênteses para a gente entrar na história. Na quinta-feira eles casavam no sábado. Na quinta-feira eu levei Suane, que é a minha nora, lá em casa. Ela é filha do pastor Norberto, que foi pastor auxiliar da gente por anos, né? Agora ele assumiu uma das congregações da gente e ele é um homem muito fiel. Josinete foi meu braço direito em jantares de mulheres, em conferências. Nossa, Josinete era uma grande bênção. Eu senti quando eles saíram, mas eu sabia no meu coração que estava tudo certo. Era isso mesmo, né? E aí ela é a filha deles, e eu chamei ela lá em casa e fui ter uma conversa com ela, conversa de nora e sogra, eu achei ótimo, maravilhoso. E aí foi muito bom, porque eu pude conversar como se ela fosse uma filha. Ensinei tudo que eu sabia sobre sexo. Passei tudo, desenhei no papel como é as coisas, tudo. Porque eu pensei, vou fazer como eu queria que alguém tivesse feito comigo. É claro que a mãe dela deve ter conversado com ela, claro. Nem sei, eu nem perguntei, eu queria saber o que eu podia fazer. Entendeu? É claro que Josinete deve ter, mas eu queria, entendeu? Ter aquela parte, aquilo me faria bem. Né? Passar tudo isso para ela. Depois fomos falar sobre o convívio, sobre a vida de uma mulher casada. Fui falar sobre as dificuldades de Gabriel. Fui falar sobre a adaptação da diferença das famílias, porque nossas famílias são diferentes. Fui falar, ela desabafou também sobre o peso de casar com o filho do pastor João Roberto. É uma coisa interessante ouvir falar sobre isso também. Aí eu pude acalmá-la. E aí uma das coisas que eu falei para ela, eu disse, olha Sônia, o seu amor por Gabriel não se compara com o meu amor por Gabriel. E nem o meu nunca vai se comparar com o seu.
A gente precisa entender que quando o homem casa, ele sai de uma figura masculina, de uma figura feminina e procura uma outra figura feminina. Então ele vai ter um outro tipo de mãe, mas ainda é mãe porque ele determina cuidando dele. Tem mãe que ainda vai terminar tem esposa que ainda vai terminar de criar o marido. Porque tem um monte de coisa que ele não aprendeu. Não aprendeu na casa da mãe. E a esposa termina de ensinar. E às vezes não era nem porque a sogra não ensinava, mas é porque com ela entrava no ouvido e saía no outro. E agora com você, porque ele te ama, ele vai e muda. Até porque senão de noite não tem conversa. Mas é interessante isso. E eu estava dizendo para ela que a gente nunca deve entrar nessa de se comparar. A gente nunca deve entrar nessa de tentar disputar. Isso não existe. Porque o amor de Suane e Gabriel, você é a mulher dele. Você vai gerar, Suane, os filhos dele. Eu nunca vou ser isso para Gabriel, graças a Deus, lógico. Mas eu sou a mulher que gerou o homem que vai te dar filhos. São coisas muito distintas, você vê? Muito distintas. Então não tem por que a gente tentar se medir. Porque ela só tem ele porque eu pari ele. Não é verdade? Ela só tem ele porque eu botei ele no mundo. Só que ela vai dar para ele a continuidade do sangue dele na terra. Eu não posso dar isso a Gabriel, lógico, Deus me livre. Você entende? São coisas muito distintas, gente, e muito fortes. E outra coisa, não se mexe nisso. Entende? Tudo bem? Ok. Dentro desse contexto, né, depois que eu tive essa conversa, foi muito boa, eu me senti muito bem, eu me senti ótima. Mas foi muito bom para a Suane também, era uma menina muito boa, bem criada. Ama o Senhor, temente. Nós tínhamos pais desde o começo. Deixa eu te dizer uma coisa, mãe. Você precisa saber no seu espírito se as escolhas que seu menino ou sua menina estão fazendo vêm de Deus. Às vezes nossos filhos dizem assim, mãe, mas quem tem que ter a direção sou eu que vou casar. Claro, ele é quem vai casar. Mas é bíblico que os pais têm um testemunho. Testemunho. Você vê que a própria Maria, que trouxe Jesus ao mundo, Deus foi leal a ela, dando a ela anúncios do futuro de Jesus. Lembra quando ela foi circuncidar o menino, que Simeão falou com ela, e disse assim, olha, também uma faca vai traspassar a tua própria alma. Esse menino foi levantado para levantamento e rebaixamento de muitos em Israel. E vai chegar um tempo em que uma faca vai traspassar a tua alma, e será a morte dele. Ia ser difícil para Maria assistir aquilo. Aí a Bíblia diz que ela guardava todas essas coisas em seu coração. Deus, é direito seu como mãe, Deus antecipar você, ou no mínimo testificar em você os planos que Ele tem para seus filhos. Agora os filhos, coitados, eles não têm culpa se a mãe é natural demais, carnal demais, não está conseguindo ouvir o que Deus tem para dizer. E aí você pode, esse tipo de mãe pode dizer, mas eu não ouvi nada de Deus. Não é nem porque Deus não está falando, é porque a gente não está conseguindo ouvir. Você entende? Mas Deus vai compartilhar com você os planos que Ele tem para os seus filhos. Amém? Sabendo que a gente cria, ensina, dá peia quando eles são crianças, faz o que for, mas um dia quando eles se tornar uma mulher e um homem, a decisão é deles. Não há nada que você deva levar em conta como culpa sua se você fez a sua parte o tempo todo. Porque uma hora esse menino vai escolher o caminho dele. Uma hora essa moça vai escolher o caminho dela. Entende? Graças a Deus que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então em qualquer tempo a gente pode e deve, né, pagar preço pelos nossos filhos. Amém? E a oração ela realmente muda coisas. Então vamos lá. Então esse homem, essa família, Elimeleque, ele era casado com uma mulher chamada Noemi. Teve uma grande fome em Judá. Ele era da tribo de Judá, que era uma super tribo das de Israel, porque eram 12 tribos de Israel. Teve uma grande fome na terra e esse homem saiu para a cidade de Moabe. Ele fez como muitos nordestinos fizeram na época da seca, que foram para São Paulo, né, que foram para Brasília, que foram para o Rio de Janeiro, procurar uma condição melhor de viver. E ele tinha 2 filhos. Num certo tempo, lá nessa cidade de Moabe, que não é uma cidade que tem aliança com Deus, que não tem gente da aliança de Abraão, Isaac e Jacó, um certo momento esse homem, a Bíblia não relata detalhes, mas diz que ele morreu. Ela ficou viúva.
Aí os 2 meninos já eram rapazes, cada um se casou com uma moça daquela cidade. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Aí a Bíblia também não diz detalhes, mas para a infelicidade daquela mulher, os 2 filhos dela também morreram. E para a infelicidade dela, nenhum daqueles filhos deixou sequer um neto para ela. Ou seja, ela estava na terra estranha, num povo que não buscava a Deus, sem o marido, sem os únicos 2 sangues dela na terra, que eram os 2 filhos. Perdeu tudo. É o primeiro ponto. De vez em quando a gente vai ficar parando para chamar atenção para alguns pontos. Amém? Quando essa mulher perdeu esses 2 filhos, ela não via mais sentido de estar naquela terra. E aí ela começou a se autodeclarar Mara, que quer dizer a amargurada. Aí eu quero que você olhe comigo quando ela chama as 2 noras, ex-noras, e começa a dizer para elas: olha, minhas filhas, eu não tenho mais filho para casar com vocês, vocês são jovens, né? Vocês ainda têm uma vida toda pela frente, eu já vivi minha vida, e agora eu quero que vocês voltem para casa, voltem para a casa da sua mãe, vocês vão ter outros maridos, vão ter filhos e vão ser felizes. Eu é que não tenho mais nada nessa vida. Aí eu quero que você veja a fala de Noemi por 2 vezes. Ela diz assim: capítulo 1, no versículo 13. Ela falando que ela não tem mais como dar filhos a elas, e mesmo que ela tivesse, vocês esperaram-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ia de tomar marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado sobre mim a sua mão. Olha a ideia dela. O Senhor descarregou sobre mim a sua mão. Continuando, ela diz: então choraram de novo em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Ruth, porém, se apegou a ela. E disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Diga deuses. Então ela não voltou só para o seu povo, ela voltou também para essa forma pagã de viver. Entende? Voltou para os seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Ou seja, na verdade, voltar atrás não era só voltar para a casa da mãe para retomar uma vida, não. Era também voltar para a forma pagã de viver. Isso significa que quando essas 2 meninas estavam casadas com esses 2 rapazes judeus, por certo elas não adoravam os deuses que aquela terra adorava. Elas tinham uma vida de temor a Deus por causa dos maridos que ensinaram elas isso. Você entende? Mas uma vez mortos os maridos, elas estavam livres, inclusive para voltar para a vida pagã delas. Então, quando o órfão volta para trás, não é só porque ela está voltando para casa para recomeçar a vida dela. Ela está voltando para a velha forma de viver também. Entende? E aí ela disse: olha, tua cunhada foi e voltou, volta tu também, minha filha. E aí vem essa frase célebre de Ruth que a gente usa nos casamentos. É muito linda, eu acho maravilhosa, não tem problema nenhum. Mas é interessante que originalmente ela foi dita de uma nora para uma sogra. Ou seja, um relacionamento muito improvável. Relacionamento difícil. Sogras e noras, noros, genros. Desculpa. Genros e sogras. Entende? Relacionamento difícil. Pois é, mas essa frase, no versículo 16... Disse, porém, Ruth: não me instes para que eu te deixe, nem me obrigues aqui a não seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o teu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Olha aqui o coração dessa menina. Onde quer que morares, morarei também, e onde quer que morreres, ali será a minha sepultura. Faça-me o Senhor o que me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que todas estavam resolvidas a acompanhá-la, que de todo ela estava resolvida a acompanhá-la, deixou de instar contra ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres da cidade diziam: não é essa Noemi? Porém ela dizia: não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ok? Vamos segurar aqui. Primeiro ponto: amargura, amarga. Amadas, a ciência diz que o mal do século é a depressão.
E diz que até meados desse século, muito mais da metade da população já vai ter tido uma experiência, ou está padecendo dessa experiência para o resto da vida, fora aqueles que já se suicidaram por causa da depressão, amargura. A ciência também já comprovou que, por algum motivo, as mulheres são mais suscetíveis à depressão do que o sexo masculino. Talvez por causa dessa nossa personalidade mais sensível, mais emotiva, que tem mais empatia da situação dos outros, que não pode ver alguém chorando que chora também, que não pode ver alguém passando fome que quer dar alguma coisa. Não sei. Satanás, ele sabe que Deus nos criou com essas particularidades que nos faz mulher, e ele vai e bota o seu alvo bem em cima dessas coisas que Deus nos deu. Se você for em qualquer igreja, tanto faz evangélica como católica, pode contar a membresia, tem mais mulher do que homem. Significa que as mulheres se convertem mais rápido do que os homens. Entende? Não é à toa que Deus botou inimizade entre a mulher e a serpente. Tem uma força na mulher, tem um negócio diferente na mulher, tem um potencial na mulher. A mulher, em qualquer igreja, ela é aquela força discreta da igreja. Se você jogar qualquer evento e botar a mulher para correr para fazer, a mulher não conta. Não é verdade? Interessante isso. Satanás sabe disso. Essa mulher aqui, ela estava amargurada. Gente, não é sem motivo, porque perdeu um marido, perdeu os 2 filhos, ficou sem nada. Nenhum neto ela tinha para carinhar. A primeira coisa que eu quero que você chamar a atenção para você é: não importa quão grave é o que aconteceu com você, nunca vai ser a mão de Deus pesando em cima de você. Nunca. Esse era o entendimento que essa mulher tinha na velha aliança. Sabemos que a velha aliança era uma aliança de pessoas mortas espiritualmente. Ninguém era morada do Espírito Santo como você é. Amém? Era uma aliança de promessas inferiores. Era uma imagem, mas não era o real. Então, essa era a interpretação dela. O Senhor Todo-Poderoso fez cair sobre mim a sua mão, por isso agora eu sou amarga. Não me chamo de Noemi mais não. Essa mulher estava em depressão. Essa mulher estava em depressão profunda. Entendeu? Eu já tive, eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Eu não sou uma pessoa que estou falando para você sem ter vivido, eu sei. E ela, quando não é tratada, não é observada e não é resistida, que é outro ponto que a gente vai entrar, ela vai evoluindo para outras coisas, para outros níveis, para outros patamares. Deixa eu te dizer uma coisa: nós mulheres da palavra, nascidas de novo, e especialmente, ainda vou mais longe, mulher do verbo da vida, porque cada igreja tem uma coisa forte nela. As várias placas que existem no planeta de igreja. Você vê que a Assembleia de Deus, o forte deles é evangelismo e oração. Você vê que a Universal é libertação. Todo demônio se manifesta na Universal. Às vezes o demônio entra no verbo da vida, sai, mas ele não aparece. Mas na Universal é um trabalho de libertação que eles têm impressionante. Você entende? E aí você vai ver nos vários tipos de igreja, eles têm uma tônica, eles têm uma coisa forte. O verbo da vida é o conhecimento da palavra revelada. Isso é verdade. Entendeu? Então, se nós somos mulheres da fé, crente, nascida de novo, e se você é verbiana, eu e você temos que entender que depressão é uma doença, a cabeça adoece do mesmo jeito que o corpo adoece. Estou doente do coração, é pressão, minha perna, pronto, é um membro do corpo. Mas isso não vem sozinho. Tem coisa diabólica aí e isso precisa ser tratado. Tomar remédio não é pecado, ir para o médico não é pecado, ter um acompanhamento psicológico não é pecado. Você tem uma esposa de pastor que é psicóloga. A cabeça da pessoa, gente, é um mundo. Isso aqui é um universo. E por a gente desconhecer isso aqui, é que Satanás faz a festa. Porque não é na ignorância da gente que a gente perece. Então o que eu não conheço é uma arena fértil para o diabo. O diabo fala o que quer, porque eu não conheço como é que funciona. Eu não sei domar meus pensamentos. Quem sofre de ansiedade se deita e passa horas para conseguir dormir. Agora está cansada, está com sono, mas a cabeça fica pensando que amanhã, e a conta que a gente tem que pagar, eita, amanhã eu tenho que acordar tão cedo, e a minha filha, e fica pensando em tudo, e antecipando problemas que talvez nunca venham a acontecer.
E já foi comprovado pela ciência que a mulher precisava de mais horas de sono do que o homem. Mas é a gente que dorme menos. Porque Deus, quando Ele criou a mulher, originalmente Ele criou você e a mim com mais neurônios, mais ligações. Por quê? Porque você é auxiliador, e para fazer esse papel de auxiliador você tem que ter muitos braços, ou seja, você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então isso requer da gente, mais demanda. Uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo, que pensa tudo ao mesmo tempo, não sei se você já foi líder de departamento. Quando você, por exemplo, lidera um rema e você é a esposa do pastor, você não pode fazer uma coisa de cada vez, filha, não dá. Você está aqui, mas você está com o olho no peixe, outro no gato. Já viram isso aqui já resolveu? Anota aí o que precisa ser feito. Eu preciso ligar para fulano, me lembra? E você vai andando e vai resolvendo as coisas. Mas por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente é mulher. Porque mulher foi dotada por Deus com essa habilidade múltipla. Só que a gente tem que ver que o nosso quengo, ele queima mais do que o do homem. Sua cabeça trabalha mais. Ela deveria ter mais descanso. Você sabe que é no estágio de sono mais profundo que toda a energia que você gastou no dia anterior vai ser renovada? Como é que eu vou renovar se eu nunca consigo entrar nesse estágio profundo? Porque meu sono é raso. Eu quase não durmo. Aí quando eu durmo, eu me acordando o tempo todo. Contudo, eu levo um susto. Ou seja, se eu entrei nesse sono profundo, eu passo 5 minutos, 10 minutos e já me acordo. Não pode, você tem que passar um tempo suficiente lá para recarregar a bateria do corpo. É por isso que você acorda cansada. E o povo não entende, ainda fica falando: menina, tu dormiu a noite toda, tu és muito preguiçosa. Como é que tu dormiu a noite toda e diz que está cansada? Daí, amada, vem a estafa, daí vem o estresse, daí você fica abusada, daí você fica... Enfim, daí você fica infeliz. Eu acho tão bom que você está prestando atenção, porque isso quer dizer que você está pensando. Eu sou mulher igual a você, eu passo as mesmas coisas. Eu sei como é que foi. Eu estou dizendo a você, eu sei o que é. Eu sei o que é você ver o dia amanhecer, deu 5 horas da manhã, preocupada com um problema que você vai ter que resolver no dia seguinte. E um problema grave. E você vai ter que lidar com aquilo cara a cara. Eu sei como é. Entende, queridas? Então, nós precisaríamos dormir um pouco mais. Nós precisaríamos de lazer. E o que é lazer para você não é para você. O que é para você não é para mim. Para mim, sentar ali no shopping, no São Brás, lá em Campina Grande, tomar um café com um pedaço de bolo, lendo uma revista de moda, gente, me distrai demais. Porque a gente não tem praia. Porque para mim, sentar de frente para o mar, nossa, ai, que maravilha. Tem mulheres que ela precisa ir para Londres fazer compras. Tá difícil, filha. Se você só se distrai em Londres fazendo compras. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer? Acho que cada uma de nós, dentro da sua vida, dentro do seu contexto, você tem que descobrir o que é que relaxa você. O que é que te deixa light? O que é que faz descer de você, escoar de você a pressão? Você precisa fazer isso pelo menos uma vez por semana. Sabe o que é interessante? Eu e você deveríamos fazer continuamente algum tipo de exercício. Você precisava, eu preciso caminhar, ou fazer o exercício dentro d'água. Aqui é muito quente, ótimo, hidroginástica é ótimo. A gente precisa se movimentar. Tudo isso, gente, coopera para a saúde da mulher. Não é só física, nem é estética, não é barriga no lugar, não, gente, é cabeça. Você precisa estar bem. Você sabe que quando você está cansada, você fica mais frágil e toda doença te pega. E toda tristeza te pega porque você está cansado. O cansaço, ele baixa elimina as suas forças. Ele baixa as defesas do corpo. Satanás conhece isso tudinho, quem não conhece é a gente. E o bicho é nojento, ele vai te apertar a tua vida para tu entrar nesse estágio de cansaço, porque aí você está frágil. Aí todo tipo de coisa te acerta mais em cheio. Então diga assim: eu não sou Mara. Não sei se alguém aqui se chama Mara, não é nada contra o nome, fica tranquilo. Mas você não é Mara, a amargurada. Você não é. E se nós temos andado assim, deixa eu te dizer uma coisa, não é pecado. Cuidado quando a gente trata a depressão como se a pessoa estivesse em pecado. Que é isso, gente? É uma doença.
Vocês estão entendendo? Agora, tem dois viés aqui, dois extremos que você não pode deixar de lado. Não é porque é uma doença que a gente vai se agarrar só nas coisas naturais e esquecer o que essa palavra pode fazer. Porque na minha experiência, eu já vi isso em muitas outras. Na minha experiência como mulher crente, com depressão, se eu não tivesse me resistido com isso aqui, eu não tinha me levantado. E é porque tinha uma psicóloga me acompanhando, ela passou para mim valeriane, que é um remedinho fitoterápico para dormir. Ele não prende você de jeito nenhum, ele é bem suave, porque eu não conseguia desligar por mim mesma, então eu precisava de ajuda para desligar, entendeu? Não entrei em nada de remédio tarja preta, nada disso, porque eu não quis, foi uma coisa minha, mas eu sabia, eu preciso botar isso aqui diante de mim, e eu preciso fazer valer esse negócio aqui, porque se isso aqui é verdade, essa é a hora. Amada, se você não oferecer resistência, esse negócio vai crescer. Não dá para a gente chutar o pau da barraca e se entregar para isso. Se render para essa tristeza, para essa angústia, para essa dor. Não, você tem que botar oposição. Eu e você temos que ter resistência, senão ela pega você e ela afunda você. Por que as pessoas se suicidam? Em alguns dos casos, ou na grande maioria dos casos. Porque elas estão tão envolvidas naquela tristeza, que ela acorda e dorme com ela, que ela fica desesperada e não sabe mais como se livrar daquilo. Então, para ela entende na cabeça dela, porque o diabo planta aquilo, que é melhor estar morta do que viva. Porque viva é tristeza o tempo todo, então é melhor morrer. Ela entende a morte como alívio, como escape, como fuga. Cuidado. Cuide de você mesma. Amém? Cuide de seus adolescentes. Observa teu menino, observa tua moça. Entende? Seja esperta, seja ligada. Não dê moleza não. Então você não é Mara, eu não sou Mara. Mas aí essa mulher estava arrasada, porque perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu tudo. Ainda bem que essa nora quis acompanhar ela, voltou para a cidade dela. Aí todo mundo aqui, meu Deus, Noemi voltou. Mulher, tu perdeste teu marido, menino, tu perdeu teus filhos. O pessoal fica aninhando aquele problema, né? Mas que coisa, mulher, que terrível, né? Nossa, eu estou com tanta pena de tu. Ela disse, mulher, eu também estou com tanta pena de mim. Aí todo mundo está com pena, né? E aí então, e nisso Ruth só observando a situação. Elas foram morar num lugar humilde, né? Num lugar muito simples. E aí entra agora o segundo princípio. Chegou um momento que Ruth, logo que ela chegava na cidade, talvez no dia seguinte, Ruth chegou para ela e disse assim, Noemi, eu queria te pedir que você me permita que eu vá colher, apanhar as espigas que os colhedores deixarem cair, porque elas chegaram bem na época da cega, da colheita, da cevada e do trigo. E aí ela disse, está certo, pode ir. Isso mostra para mim que essa menina não era preguiçosa. Porque a gente tem aqui uma senhora e uma moça. As meninas naquela época se casavam cedo. Entende? Aquela menina devia ter cerca de uns 22 anos. No muito 25. Ou seja, ela era jovem. Outra coisa, estava numa terra diferente. Para começar a vida dela. Se ela fosse uma mocinha relaxada, de uma má índole, ela deixava Noemi se acabando ali dentro de casa e arranjar namorado no meio da rua. Pegava o WhatsApp dela e ia começar a fazer os contatos. Mas, gente, olha como a moça era centrada. Olha como a moça tinha um coração bom. E outra coisa, ela foi pedir a permissão. Ou seja, ela entendeu, se eu seguir você, e você é mais velha do que eu vou me comportar para com você como se eu fosse tua filha. Olha que coisa honrosa. Gente, o nosso caráter em tudo se demonstra. Uma pessoa com um ídolo ruim, com caráter ruim, em tudo você percebe. Uma pessoa boa, em tudo você percebe. A menina foi pedir a ela, disse, claro minha filha, vá. Aí a menina sabia que ela não era especializada em nada, não tinha profissão nenhuma. Mas o que estava ao alcance dela, ela quis fazer, porque ela entendia, essa senhora, ela não pode mais trabalhar, mas eu sou jovem e eu preciso. Então o que ela fez? Foi para o campo, e quando o pessoal está colhendo aqui nas pressas, às vezes cai algumas embaixo, no chão. Então ela vinha atrás deles. Olha que coisa tão simples. Mas para aquela moça, ela entendia que todo o trabalho para tudo é proveitoso. Ficar só em palavras é que traz pobreza. Isso fala de uma mulher diligente, de uma mulher esperta, de uma mulher que não é preguiçosa, que não é dada à preguiça, que não come o pão da preguiça, como dizem Provérbios. Isso fala de uma mulher que não pega os pães de prato, põe de molho e deixa uma semana.
Isso fala de uma mulher que lava as suas próprias calcinhas, que pega o seu absorvente, enrola, depois passa um papel higiênico e joga ao invés de botar lá todo aberto para todo mundo ver como é que funciona para ela. Diligência, entendeu? Gente, tem casamento que termina por causa de mulher preguiçosa, de mulher suja, de mulher cebosa. Eu não estou falando de você estar cansada, fez o almoço ali, aí é interessante, porque a pia se multiplica o tempo todo. Né? Nunca para, aquele negócio nunca resolve. Você faz ali o almoço, trabalha que só, todo mundo come e está lá a pia cheia. Aí você diz, não vou lavar agora não. Só que na hora da janta, aquele precisa estar resolvido, senão soma com a da janta. Não quer dizer que você não possa ir se deitar, ou resolver uma coisa. Fica a seu critério, de 6 horas tem que vir resolver para poder não juntar com a outra. A gente não precisa ser aquela máquina que assim que suja já limpa. Assim que dobrou já desdobra. Assim, calma. Não estou falando de perfeição. Eu estou falando de diligência. Só isso. A Bíblia diz que o bem precioso do homem é o ser diligente. Entende, queridas? Pronto. Essa menina era diligente. Ela era honrosa. Ela não comia o pão da preguiça. Ela ia trabalhar para sustentar ela e a mulher. Sem nenhum vínculo de sangue. Gente, elas não eram parentas. Ela casou com o filho daquela mulher que já não existia mais. Ou seja, quem é leal em qualquer situação. Quando é um traço do seu caráter, a lealdade, você vai apresentar a lealdade em qualquer situação. Mas quando a gente é desleal, a deslealdade vai estar em tudo. Amém? E aí ela foi. Aí a Bíblia diz que coincidentemente, ou aleatoriamente, catando ali, ela entrou no campo que era de Boaz. Boaz era um homem muito rico, um homem de meia idade, já um pouquinho mais para lá do que para cá, que não era casado e era muito rico, e tinha muitos bens e muitas terras. Só que essa menina nem sabia disso. E aí ela foi catando o que ia caindo. Boaz, quando ela começou, ele não estava, ela chegou na cidade, ele não estava lá. Depois que ele chegou de viagem, ele bateu o olho nela, ele chamou o rapaz e disse, me diz uma coisa, quem é essa menina? Aí disse, não, essa é a nora de Noemi, que veio com ela lá de Moabe. E aí ele disse, eu quero ler essa parte com você. Capítulo 2, versículo 8. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe, do que os servos tirarem. Então ela, inclinando-se com o rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe, a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecera. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa no Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste abrigar. Observe isso aqui, próximo ponto, reputação. Quando ele fez esse favor a ela, ele disse, olha, quando os servos pararem para comer, coma com eles. E quando eu tiver sede, pode beber com as minhas servas. Só que ela não era empregada dele. Ela estava ali de favor, ficando com o que os homens deixavam cair. E ele tratou ela como se ela fosse uma das dele. E ela, em segredo, ele ainda deu ordem aos segadores para deixar cair umas de propósito, para ela pegar. Entendeu? E aí, quando ela viu esse favor todo, ela disse que ela se ajoelhou, botou o rosto em terra, que era comum naquela época fazer isso. E disse, por que você acha favor para comigo se eu sou estrangeira? Eu nem sou da linhagem de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí ele disse, se eu não já ouvi falar a teu respeito, diga, falar a teu respeito. Um bom caráter e uma boa índole, sempre vai ter alguém para falar bem de você. Gente, falar mal, todo mundo fala. O que é uma pena, porque não deveria ser assim. Você entende? Na verdade, se a gente tivesse mais integridade, a gente falaria alguma coisa que a gente não viu muito bom para a própria pessoa. Se eu não tenho oportunidade, ou intimidade, ou acesso àquela pessoa, para trazer aquela exortação, é melhor eu não trazer aquela exortação sobre aquela pessoa para mais ninguém.
Porque se eu não posso falar para ela mesma aquilo que diz respeito à vida dela, por que eu vou falar para a Jocélia da vida dessa outra? A não ser que eu queira que Jocélia me ajude a chegar perto dessa pessoa para trazer essa exortação ou alguma coisa assim. Você entende? A gente fala muito, a gente conversa demais. A gente fala demais da vida dos outros, isso é errado, é erradíssimo. E nós mulheres parece que a gente foi criada para falar. Os homens são mais retraídos, as mulheres são expansivas. Cuidado com essa expansão, porque com a medida que nós medimos os outros, também nos medirão a nós. Com medida recalcada, sacudida e transbordante, generosamente te darão o que você tem dado aos outros. Agora, quando eu e você somos boas, generosas, quando você fez boas obras, mesmo que seja em secreto, fica tranquila, porque Deus mesmo vai descortinar você diante do povo. Havia uma boa fama naquela menina, e é porque aquela menina estava há pouco tempo dentro da cidade. Sabe aquela obra que você faz em secreto, que você pensa, mas ninguém está vendo isso? Na cabeça de Ruth, acompanhar aquela mulher da cidade dela para outra cidade, cuidar dela, era a coisa mais simples do mundo. Mas aquilo falou do caráter que aquela menina tinha, porque ela não tinha obrigação nenhuma. Então uma boa fama vai sempre abrir uma porta. Uma boa fama vai sempre te favorecer. A Bíblia diz que nós mulheres devemos ser mestras no bem, não é mestras na maquiagem, não é mestras no alisamento, não é mestras na unha postiça. Embora eu use a maquiagem, embora eu faça o alinhamento, embora eu use a unha postiça, mestra, gente, quer dizer perita, habilitada, conhecedora profunda, uma mestra em alguma coisa. Você entende? A gente conhece como é que bota a unha de gel. A gente conhece como é que faz as marcações do rosto para o seu nariz ficar mais fino, para o seu rosto ficar mais fino. A gente se aperfeiçoa nessas coisas. A gente assiste os vídeos do YouTube para saber como é que fazer. No que você está se tornando mestra? No que eu e você estamos nos aperfeiçoando, porque a gente acha muito importante. Janaína, mas é a minha profissão, eu preciso entender isso aqui. Tem mesmo que entender, com certeza. Mas a Bíblia nos dá uma opinião. Se você quer ser mestre em alguma coisa, priorize o ser mestre no bem. É porque não tem vídeo de YouTube para ensinar a gente a ser mulher do bem. Mas a gente deveria ser mestra nessas coisas. Profundamente conhecedora na benevolência, na generosidade, no pagar o preço para outra pessoa, no estender a mão, no dizer com sinceridade, olha, isso aqui precisa ser corrigido. Se eu fosse você, eu mudava essa atitude, porque isso vai dar ruim para você lá na frente. Sinceramente, sem querer passar por cima, sem querer alfinetar, sem querer mostrar, olha, eu sou melhor do que você. Porque tem alguns conselhos que na verdade você está mostrando que aquela pessoa é inferior a você. E que você nunca faria aquilo. Gente, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Porque as pessoas dentro de um contexto específico, pode ser que elas acabam fazendo uma coisa X. E em outro contexto específico, pode ser que ela faça uma coisa Y. Estão comigo? Talvez a gente não vai ter uma pregação hoje à noite de muito glória e aleluia e reteteia. Talvez você vai ter reteté na conferência. Aí você guarda o reteté para lá. O reteté é bom. O mover do Espírito, ele é necessário. Ele tem o seu lugar e ele é necessário. Mas é o feijão com arroz que vai te salvar na hora que Satanás vier te afrontar. É o que está no seu bom depósito do seu coração, que você vai tirar de lá para poder lidar com a adversidade que vem contra você. Ah, eu ouvi sobre isso, eu lembro que a palavra diz sobre isso, então eu posso agir. Talvez sapatear ali no reteté não vai afugentar o diabo, não. Você entende? Tudo tem o seu lugar e a sua importância. Para este culto, Deus quis dar feijão com arroz. Porque Ele quer que eu e você, a gente saia fortinha para saber lidar com as adversidades. Porque Satanás não está de brincadeira, então eu também não estou. Pronto. Entendem? Vamos terminar a história para a gente não tomar mais tempo. Eu estou vendo que tem muito presente ali, então isso significa que você vai ser muito abençoada ainda. Tá bom? Aí então, quando ela chegou em casa, ela disse, e aí minha filha, como foi o dia de trabalho? Ela disse, foi muito bom, porque na verdade quando eu estava apanhando, eu entrei no campo de Boaz. Ele é parente do seu marido, né, de Elimeleque. Ela disse,
Aí disse, pois é, aí ele disse assim, olha, deixa ela apanhar, e ele disse que quando eu tiver fome eu vou comer com os servos, quando eu tiver sede eu vou beber com as servas, e ele me favoreceu, e aí Noemi olhou, diga experiência. E aqui a gente vai entrar em outro ponto, já está perto de terminar a história. No capítulo 3, diz assim, versículo 1, e disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não é eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Eu quero que você pare aqui. Uma mulher amargurada, se ela for meio troncha, né, nas emoções dela, ela quer que todo mundo sofra também. Ela não suporta lidar com alguém que está feliz perto dela. Porque se eu não sou bem casada, eu também não quero andar com quem é bem casada. Se eu sofro na mão do meu marido, também não suporto ver um marido fiel a uma mulher que eu fico chateada, porque o meu não foi comigo. Gente, deixa eu dizer, se o sucesso das outras pessoas afeta você, isso é sinal de que você está com problemas. Isso precisa ser resolvido. Na verdade, o sucesso dos outros deveria alegrar a gente deveria pensar. A gente deve pensar, rapaz, eu não tive não, mas graças a Deus fulana tem, que benção. Eu sei que quando a gente está ruim demais numa determinada área da nossa vida, e a gente está cercado de gente que está dando certo naquela área, é natural que dê uma dorzinha, diga assim, puxa, por que não eu? Porque todo mundo, só comigo que não deu certo. Eu entendo, é normal. Mas sabe o que a gente precisa tratar com esse sentimento que vem? Esse sentimento que é deixar você se sentindo a mais inútil de todas, a mais desprestigiada de todas, e aí acaba que a gente termina pensando como Mara. Deus me escolheu para sofrer, só pode, porque todo mundo tem menos eu, todo mundo conseguiu menos eu. Cuidado com esse negócio de menos eu, porque você não nasceu para menos, você nasceu para mais. A Bíblia diz que a igreja não é cauda, é cabeça. Então esse negócio de todo mundo menos eu, está fora. Amém? É bom rever a nossa forma de pensar, tudo bem? E aí, continuando a conversa, na verdade, para ela procurar um marido para essa moça e se alegrar com a vida dela, quer dizer que ela já estava ficando bem. Entende? Noemi, né? Versículo 2. Ora, pois, não é Boaz, da companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que essa noite ele limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos. Eu quero que você repita isso comigo. Banha-te, unge-te, veste tua melhor roupa e desce a eira, porém não te dê conhecer ao homem até que tenha terminado de comer ou beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Não se chegará a ele, então se chegará a ele, descobrir-lhe-á os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deve fazer. E respondeu ela, tudo quanto me disseste farei. Tem muitos princípios aqui agora. Primeiro, a gente tem que entender que Noemi não está sendo uma cafetã aqui. Outra coisa, como a gente não entende o contexto de Israel, porque nós não somos israelitas, a gente precisa entender o seguinte. Quando uma pessoa casa com outra e porventura não tem filhos, alguém da família pode ser o remidor, o resgatador, ou seja, casar com aquela viúva para suceder filhos. Por isso foi perguntado a Jesus, lá no Novo Testamento, Senhor, uma mulher casou com um irmão e morreu o irmão sem deixar filho. O próximo irmão pode casar com ela, e assim foi não sei quantos irmãos e ninguém deixou sua descendência. Na ressurreição, quem vai ser o marido dela? Quiseram fazer essa pegadinha com Jesus, porque é necessário que se deixe descendência. É por isso que era tão opressor para Sara, por exemplo, ser estéril, não ser mãe. Para Isabel, mãe de João Batista, ser estéril. Tanto é que ela ficava envergonhada. A honra da mulher na velha aliança e nos tempos de Jesus era ser mãe. Entendeu? Ela tinha que gerar filhos. Isso era honroso. Não é errado esse pensamento. Eu acho que, na verdade, no tempo contemporâneo, a gente parou de ver a honra de ser mãe. Você apareceu grávida, você fica logo desesperada. Ai, meu Deus, você não acredita. Ai, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? A nossa cabeça mudou por causa das dificuldades financeiras, por causa das situações. Mas ser mãe ainda é uma honra. Ser mãe ainda é uma bênção. É uma glória. Gente, quando eu era mãe, eu me sentia a coisa mais... Ah, meu Deus, era tudo.
Às vezes eu pensava, nossa, eu estou lidando com esse problema, vixe, isso aqui está terrível. Ah, mas eu estou grávida, então tudo bem. Era desse jeito. Minha alegria é porque eu estava gerando um filho. O dia de ir para a maternidade, para os meninos nascer, nossa, era como se fosse o dia do meu casamento. Estava realizada. Sabia que eu ia sofrer, que eu ia entrar na faca, porque o menino era cesárea. Sabia que eu ia conversar, ficar cheia de gases, ia ficar toda dolorida. Mas para mim era uma alegria, porque tudo é como você vê aqui dentro. As coisas vão ser para nós, como a gente tratar elas aqui dentro. Entende? Amém? E aí ela pegou e chegou para ela, sim, aí tinha um remidor. Então, na ordem de sucessão, Boaz podia ser a pessoa que podia redimir Elimeleque, que não deixou descendência. E os filhos de Elimeleque que não deixaram descendência. Essa era a ordem. Entende? Então ela chegou para ela e disse, olha, esse rapaz, esse homem, não é da nossa família. Ela disse, pronto, pois deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou te dar uma instrução como mulher experiente. Gente, isso é da época, ninguém faz isso hoje não. Tá? A gente vai converter essa instrução de Noemi para a nossa época. Mas na época ela disse assim, você se banha, se unge e veste seu melhor vestido. Esse princípio aqui ainda existe. Porque quando a gente está namorando o rapaz, você se banha, você se unge e você não sai com ele com qualquer roupa. Quando ele chega na sua casa no dia de sábado para namorar, você não está com qualquer roupa. É claro que você não vai se vestir como quem vai para um casamento. Mas você está com a roupa limpa, você não está com roupa de suvaqueira. Você não está com o cabelo escovado, que já faz algum tempo, quando alguém abre seu cabelo, está cheirando mal aqui dentro. Porque você sabe que o rapaz vai dar um beijinho aqui e não vai dar certo, ele vai sentir o cheiro ruim. Agora, depois que a gente conquista, que já é nosso, aí de qualquer jeito tá bom. E isso é uma coisa que os homens também fazem. E os homens é que fazem mesmo, não é? Porque enquanto eles estão na conquista, na captura, aí eles estão todo arrumadinho, todo cheirosinho. Casou, agora já é dele. Ele não tem que conquistar mais. É assim que funciona na cabeça dele. Já é minha. Então agora eu vou mostrar a minha verdadeira face. Então do jeito que tiver, tá bom. É claro que o convívio gera uma mudança. Nós somos íntimos agora. Então ele entende, ele vai acordar comigo, eu não vou ter que me acordar de 5 horas da manhã para escovar o dente, porque quando ele acordar eu tenho que estar... Não, são os convívios. São os convívios. Ele vai ver seus defeitos, ele vai conhecer seus odores. Vocês vão dividir o mesmo vaso sanitário, normal, coisa de casado. O que nós estamos falando aqui, e o que ela está dizendo aqui é o seguinte, toda mulher devia ser mais zelosa com o seu corpo, porque a Bíblia diz que o corpo da mulher é do marido, e o do marido é da mulher. Se eu estivesse falando com homens, eu traria essa mesma exortação, porque os homens ainda são mais descuidados às vezes do que a gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, estar bonita, cheirosa é básico. Cheiro é a primeira beleza que você pode oferecer, é um bom cheiro. Higiene, limpeza, é a primeira beleza que você tem. Você pode estar hiper maquiado, com uma roupa linda, maravilhosa, bem vestida. Se alguém chegar perto de você e cheirar mal, acabou. Em contrapartida, a gente pode estar com uma roupa muito simples, tudo bem simplesinha, desde que seja limpo. Você entende? Estou falando aqui para mulheres casadas, seja cuidadosa. Seja cuidadosa com isso, entendeu? Se cuide, se ajeite. E outra coisa, se ajeite para você mesma. Goste do que você vê no espelho. Janaína, eu não gosto de me arrumar porque meu marido nunca me elogia. Você se elogia. Entendeu? Você olha e gosta. Você sabe o que está bom. Você entende? Porque a autoestima, gente, é muito diferente na mulher do que como ela é no homem. É muito diferente. Ele não funciona, isso não move ele, mas move a gente. Tem mulher que entra na tal da depressão por causa da aparência. Porque engordou demais. Porque está magra demais, está ossuda. Porque o cabelo dela é cacheado, ela quer liso. É liso e ela quer cacheado. Porque ela não tem dinheiro para comprar as bolsas e os sapatos que as amigas com quem ela anda compram. Gente, você e eu temos que respeitar quem você é, o seu biotipo. A gente tem que saber que tem muita coisa no seu biotipo, na sua forma, que ainda assim te faz bem. Tem muita coisa, muito tipo de roupa que vai te vestir bem. A gente precisa saber qual é o seu tipo de corpo. Às vezes o que combina para mim não vai dar certo para você. O que cai bem em você não vai dar certo para mim. Tem muito tipo de roupa que disfarça a barriga. Enfim, pronto, tudo isso está na internet. Procure Dani Almeida.
Agora ela está falando muito de sites e de acompanhamentos na internet, mas os vídeos do ano passado dela falam muito sobre a calça flare, sobre se você é baixa, qual é a roupa que deve usar, se você é alta, qual é a roupa que deve usar. Gente, é bem legal. Dani Almeida, vídeos curtos, é claro que ela é do mundo, e ela tem um trabalho mais para corporativismo, ou seja, ela fala para empresas, para se você trabalha em tal lugar, mas dá muita dica legal. Eu acho que a gente precisa de mulher crente, dentro da moda, para nos ajudar. Não era? A gente devia ter um estilista crente, cheio do Espírito Santo, para fazer roupa para mulher crente, roupa decente, na moda e da hora. Não era? Muito bem. Vamos lá, continuando, aí ela diz para ela, você vai fazer o seguinte, se banha, se veste, se ajeita, aí você vai na eira, segundo não, não sei nem em que ponto eu já estou. Próximo ponto, ela diz assim, não se dê a conhecer até que ele coma, beba e se farte. Tem coisas que eu e você não precisávamos falar até o nosso marido comer. Às vezes ele chega em casa, ele está tão cansado, tudo que ele quer é a janta dele, o Globo Esporte, o jornal, ou sei lá o que, Globo Esporte é no domingo, né? Ele quer assistir o jornal, mas a gente quer trazer a demanda daquele dia, porque o menino deu trabalho, porque o pé do menino cresceu, tem que comprar outro tênis, eu não sei se você sabe que a gente tem que pagar essa conta, ele não gosta disso. Se nós soubéssemos procurá-lo em outro momento, em que ele estivesse farto e com seu coração alegre, você teria uma resposta diferente. Entende? Em todos os sentidos. Com fome, ele vai dar uma resposta diferente a você. Mas o que ela diz? Não se dê a conhecer até que ele tenha comido e bebido. Quando o seu coração estiver farto, aí você nota o lugar onde ele se deitar. Aí quando ele pegar no sono, você vai e descobre os pés. Não é assim? O que ela está querendo dizer? Tem a hora de você conversar coisas difíceis com seu marido. Tem a hora de fazer aquele pedido para ele pagar aquele perfume seu. Brabo, chateado, cansado e com fome, talvez não dá. Mas depois que ele estiver bem, ele até vai lhe dar o dinheiro do perfume. Não é sério, a gente faz muita confusão. Não é à toa que Salomão, um homem que teve 800 mulheres, ele disse, é melhor viver num canto do eirado do que numa casa ampla com uma mulher rixosa. É terrível, gente. Às vezes quem acaba o casamento é a gente mesmo. Porque fala demais. A gente bate demais na mesma tecla. E como um teclado de computador, toda tecla que você bate demais, aquela molazinha que fica debaixo da tecla, ela quebra. E aí aquela tecla não funciona mais. Mas Janaína, no que eu falo, eu tenho razão. Eu sei que você tem razão, mas porque você fala tanto e fora de hora, que ele vai ouvir um amigo da esquina, mas não ouve você mais nessa área. E ele faz questão de dizer para você que ele não ouve você, ele não quer mais prestar atenção a você nessa área. Não dá certo. Gente, se o seu marido não obedece a palavra, ele vai ser ganho sem palavras. Agora, considerando a tua vida, é o que Pedro fala, amém? Outro ponto que ela diz, depois que tiver comido farto, graças a Deus, deu tudo certo, aí você vai descobrir os pés, diga os pés. Ela não disse, você tira o cobertor e se deita do lado dele. Ela não disse, você tira o cobertor e se deita aqui na cabeça dele. Ela não disse, ela disse, você vai para os pés dele. Ou seja, na hora que ele acordar, que ele estiver nos pés dele, isso já vai dar um recado para ele de imediato. Entende? Ela está dizendo, eu estou aqui para ser submissa a você. E de fato, quando você lê o texto, a Bíblia diz que ela foi lá e se deitou nos pés. Perto da meia-noite, ele se acordou, tomou um susto e viu que tinha uma mulher deitada a seus pés e disse, quem é que está aí? Aí ela já se apresentou e disse, sou eu, Noemi. Aí ela já foi contando o que é que ela está fazendo ali. Estende sobre mim a tua capa, pois tu és o remidor. Ela não ficou com conversa mole. Ela não ficou com conversa de piriguete. Não, eu estou aqui porque eu vim aqui falar com você, porque... Não, eu quero que você lê, para você dizer que eu não estou já terminando. Cadê? Pronto. Veja aí no versículo 8, do capítulo 3. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada a seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela respondeu, sou eu, Ruth, tua serva. Automaticamente, na minha Bíblia não tem nenhum ponto aqui. Na minha Bíblia tem 2 pontos, ou seja, continuidade da frase. Automaticamente ela disse, cadê?
Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. E disse ele: bendita seja tu no Senhor, filha minha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Então ele não era jovem, já era um homem de meia idade, experiente, e ela era novinha, entendeu? Mas o que eu quero dizer aqui? Na hora que ele se assustou, por volta da meia-noite, viu que tinha uma mulher na eira, ela disse: não sou eu sou Ruth. Agora, deixa eu dizer, eu vim aqui para isso. Você é o remidor, estende a capa sobre mim, porque eu quero te dizer que se você quiser me remir, eu estou disponível. Mulherzinha que não fica dando em cima. Mulherzinha que não fica usando seus atributos femininos para poder fazer o cara se render a ela. Se você está aqui e é solteira e deseja casar-se, lembra do que Ruth fez. Não é a mulher que fica atrás do homem, o homem é que tem que vir atrás da mulher. É claro que nesse caso você pode dizer: mas Ruth foi lá e se deitou nos pés dele. Gente, era um procedimento para dizer para ele que na ordem da sucessão, de remissão, para suceder descendência, ela estava disponível. Só isso. Você entende? E ele louvou, ela disse: nossa, bendito, pois tu fizesse melhor agora do que aquela tua primeira benevolência com Noemi. Aí ele pegou e disse: pronto, fica até aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma pessoa que é mais chegada do que eu. Eu sou o remidor mesmo, mas tem um outro camarada. Amanhã de manhã eu vou na praça e resolvo esse negócio. Se ele quiser te remir, aí tudo bem, ele tem o direito. Mas se ele não quiser, eu quero que você saiba que eu tô bem afim. Eu tô topando, eu tô legal. Sabe o que ele disse? Sabe o que é isso, amados? Caráter. Ele sabia que tinha uma pessoa na frente dele que tinha mais direito. Ele poderia ter usado ela, apertado ela, para depois dizer: eita, eu nem sou o remidor, tem uma outra pessoa. Mas não, ele já teve todo o caráter. Entende? Quando você for escolher um homem para casar, escolha um homem com caráter. Janaína, eu sofro tanto no meu casamento. Você foi obrigada? Porque antigamente, bem antigamente, os casamentos eram arranjados. Às vezes a menina nascia prometida já para o filho da família tal. Mas hoje, gente, quem escolhe o marido é a gente. Talvez esse marido, você escolheu ele, e agora Deus vai te ajudar a resolver essa questão, não tem problema nenhum. Nem todas nós fomos guiadas quando entramos no casamento, nem todas nós sequer tínhamos Jesus quando a gente casou. Mas nem por isso o casamento precisa ser desfeito. Mesmo agora, Deus tem remédio e solução para todas as coisas. Fica tranquila, Deus vai te ajudar. Vocês estão comigo? Deus vai te ajudar e vai dar tudo certo. Amém, queridas? Então, ela foi logo dizendo o que ela veio fazer. Aí eu quero que você veja a continuidade comigo. Lá no versículo 13 diz assim: fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele quiser te resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se ele não lhe apraz resgatar-te, eu farei. Tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui e fica até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. Levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Sabe o que quer dizer levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro? Que eles não tiveram uma relação sexual. Isso fala de integridade. Nem ele forçou ela a nada, nem ela ficou se entregando para ele. Até porque quem não tinha onde cair morta era ela. Ele estava com a vida estável, mas aquela menina não era nada. Ela vivia de favor. Em nenhum momento ela usou os atributos femininos dela para atrair ninguém. Mulher que expõe carne para casamento, ela só vai ter carne quando ela casar. Quando você chega no açougue, tem todo tipo de carne. Agora, mulher decente não se acha no açougue. Porque ela não atrai homem nenhum com carne. Com um bumbum bem grande, exposto bem muito para ele ver. Numa calça jeans que parece que você derreteu para entrar dentro dela, que mostra todos os seus formatos. Com o seio saindo fora já. Carne, gente, vai atrair carne. Caráter vai atrair caráter. Amém? E aí, para fechar a história, diz que ela se levantou antes deles se conhecerem. Significa que talvez eles deram um beijinho, mas ele não tocou nela. E ela se levantou. Ela saiu cheia de comida, porque ele pegou a capa que ela trouxe cheia de comida, mandou ela para casa com bens. E aí agora ela não tinha que fazer mais nada, porque agora estava com ele. E aí ele chegou na praça, falou com a pessoa que tinha prioridade. Aí ele disse: não, eu não quero remir não, está livre, você pode fazer. Eu disse: então vamos fechar esse acordo aqui.
Posso ficar? Pode. Aí a Bíblia diz que ele casou com ela e diz que logo o Senhor deu a ela filhos. E diz que quando o menino nasceu, toda a vizinhança veio para louvar, não era Ruth, era Noemi. Diz que Noemi pegou o menino e colocou no seu regaço e disse: pronto, agora a benevolência do Senhor me alcançou. E aí aquela amargura, aquela tristeza, teve a sua história totalmente mudada. Sabe quem foi esse menino? Olha só, versículo 18, do capítulo 4. São estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom Rão, Rão Aminadab, Aminadab Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz Obed, Obed Jessé, Jessé gerou Davi. Não é interessante? Porque o nome do menino era Obed. Obed gerou Jessé, que foi o pai de Davi, de onde saiu a raiz de Jesus. Não é interessante? Agora o que eu quero que você veja é que então Noemi foi bisavó de Davi, que era dentro da linhagem de Jesus. Então Deus não somente mudou a história de Noemi, mas introduziu Ruth numa história que ela não fazia parte e colocou ela como uma mulher que gerou a descendência que ia gerar Jesus lá na frente. Gente, você e eu podemos não ser da linhagem, não fazer parte da história, ser introduzida na questão de repente, e Deus mudar a sua sorte de uma hora para outra. Deus mudou a sorte de Noemi de uma hora para outra. Eu te pergunto uma coisa: quando essa menina casou com esse homem, ela teve que juntar mais uma espiga? Não. A mesma coisa aconteceu com Esther. No dia que ela foi desposada, aquela menina não tinha que fazer mais nada, era rainha, coberta de ouro. Gente, é de repente. Você entende? Agora pode olhar tanto a vida de Ruth como a vida de Esther. Ambas eram leais em secreto. Quando ninguém via, quando ninguém sabia. Esther era super diligente, tinha o maior cuidado com o tio dela que criou ela. Era uma menina super dedicada. Não ficou lutando com nenhuma daquelas mulheres para poder ganhar o rei, de jeito nenhum. Deus mesmo a favoreceu. Onde há um coração, Deus vai perseguir e aplanar a sua vereda. Um coração correto, um coração aprumado, o povo não vê não, mas Deus vê. E a gente não faz nem para ser visto não, a gente faz no secreto, porque a Bíblia diz que aquele que vem em secreto nos recompensará. Se eu e você acertamos, fica tranquilo, porque Deus vai aplanar a sua vereda. Amém? Melhor do que ser uma pregadora, melhor do que ser uma mulher que ganha rios de dinheiro como uma empresária bem sucedida, é ser uma mulher de Deus. É ser uma mulher que Deus possa olhar para o seu coração e dizer: eu me agrado. Quantas estamos agradando? Que tipo de perfume nosso coração exala? Deus pode mudar a sua sorte. Fica tranquila. Ninguém vai morrer disso não, isso aí passa. Isso aí passa e você vai pisar sobre a cabeça de Satanás e você vai ser realizada, e aonde você foi mais frustrada, agora isso virou uma prioridade para Deus. Aquilo que Satanás mais te pisou, Deus precisa fazer você entender que Ele pode te dar uma história melhor. E Deus quer fazer isso. Amém? Nós só precisamos ter a diligência de nos entregar a Deus totalmente. Porque eu digo a você, fora de Deus não tem saída, não tem o que fazer. Janaína, mas eu já estou dentro da vida de Deus, graças a Deus já me converti já faz 10 anos. Certo, mas qual é a tua pisada dentro dessa vida de Deus? É lenta, é atrasada, é em círculo sem sair do canto, ou ela é diligente? Você está com um alvo, você saiu, você está chegando no canto, você foi conquistando coisas ao longo do caminho. Como é a sua pisada dentro dessa estrada da fé? Como é a minha pisada? Será que eu estou gastando tempo demais, rodando em ciclo? Porque o povo, quando rodou em ciclo lá no deserto, aquele ali era o povo de Deus. Era o povo que Deus abriu o mar vermelho, era o povo que comeu o maná do céu. Não deixou de ser o povo de Deus não, ainda era o povo de Deus até o último homem que morreu no deserto. Mas mesmo sendo o povo de Deus, ainda ficou circulando no deserto até morrer todo mundo. Só entrou quem confiou em Deus a partir do começo.
Tem muita gente que é povo de Deus. Não tem problema nenhum. Você não vai deixar de ser nascido de novo, não. Mas pode ser que você não alcance o objetivo. Eu não quero não alcançar o objetivo. Eu não quero. Eu não quero andar em ciclo. Eu não quero ficar morrendo no deserto. Eu quero entrar. Eu quero conquistar. Nós temos um tempo aqui na terra. A igreja não vai ficar aqui, gente, o tempo todo, não. Uma hora a gente vai embora. E outra coisa, está mais perto agora do que na época de Paulo, que já dizia que estava perto. Quando você e eu nos encontrarmos com ele, que tipo de pessoa a gente vai apresentar para ele naquele dia? Quais são os feixes que eu e você temos para mostrar para ele naquele dia? Quando às vezes a gente não está ganhando nem a gente mesmo. Fica de pé, eu quero orar com você. Não deixa Satanás te abater, não deixa Satanás te pisar. Você não é Mara. E se você foi amargurado ou está amargurado, Deus pode mudar a sua sorte e te fazer a bisavó. Ou seja, entrar na linhagem, fazer parte de uma hierarquia linda, perfeita. Deus pode aprumar teu caminho. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Eu quero que você pegue na mão da vizinha que está do seu lado. A gente pode fechar os corredores. Aleluia. Essa mulher que está pegando na sua mão, Deus ama ela do mesmo jeito que ama você. Deus tem muito zelo dessa mulher. Mas Satanás também detesta ela, do mesmo jeito que detesta você. Essa mulher que está pegando na sua mão, talvez você nem conheça ela tão bem. Ela tem histórico diferente de você. Às vezes tem uma idade diferente da sua, um contexto. Talvez ela viveu mais do que você, talvez ela viveu menos do que você. Mas ela é mulher como você. E nós estamos todas reunidas nesse prédio com uma finalidade, com um alvo. Sermos alcançadas por Ele. Termos a nossa vida mudada por Ele. Então nós vamos orar agora. E eu quero que você sinta a mão da sua irmã. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de você todas as mulheres aqui nesse prédio. Não só as que estão de mão dadas aqui na minha frente, mas todas as que estão trabalhando. As mulheres que estão no departamento infantil, as mulheres que estão nos bastidores, as que estão aqui no louvor. Todas as mulheres que estão fazendo esse evento se tornar possível hoje à noite. Eu coloco todas elas e a mim mesmo diante de Ti. Olha para nós, olha para nós. Ajuda-nos a superar os nossos limites. Ajuda-nos, Pai, a transpor nossas próprias dificuldades. Nos ajuda. Queremos ser mulheres melhores, queremos ir mais longe, queremos avançar. Não, nós não queremos morrer no deserto. Nós não queremos ser amarguradas. Não queremos ficar passando necessidade a vida toda, tendo que colher o que o povo deixa cair no meio da estrada, viver do resto, viver da compaixão, da misericórdia do povo. Não. Você tem uma história para nós. Você tem um futuro de paz. Tua palavra diz: bem sei os planos que tenho a teu respeito, são de paz e não de mal, para dar o fim que você quer. Eu quero ser feliz. Você quer que eu seja feliz. Então quem pode me impedir? Em o nome de Jesus eu abençoo essas mulheres aqui presentes. Eu declaro sobre elas paz, aumento, crescimento, fortalecimento. Declaro a tua graça, Pai, atuando sobre essas queridas, salvando a alma delas, salvando a mente, as emoções, sentimentos. Que nós possamos aprender com os princípios que a palavra nos dá. Que a gente saiba, Pai, botar força na hora do confronto com Satanás, na hora do aperto com que Satanás quer nos apertar. Que saibamos reagir de acordo com a tua palavra. Nós abençoamos a nossa vizinha agora, da direita e da esquerda. Eu declaro sobre você, mulher da direita e da esquerda, que o teu caminho será de paz. A tua tristeza terá um fim. Você não nasceu para a desventura, mas você nasceu para a glória de Deus. Eu te abençoo, minha vizinha da direita e da esquerda. E eu declaro sobre você aumento, crescimento,
Eu declaro que você vai chegar na reta final em nome de Jesus. Que essa noite, hoje mesmo, quando você botar a cabeça no travesseiro, o Espírito vai tratar com você. Vai subir para a sua mente as coisas que você ouviu nessa noite. E essas direções vão chegar para a sua vida. Para que você seja uma mulher feliz. Deus quer que você seja feliz. Mesmo que as coisas à sua volta não mudem, você muda. É possível ser feliz quando está tudo ruim à sua volta. É possível, é possível. Em nome de Jesus. Abraça a tua vizinha da direita e da esquerda. Declara paz sobre ela. Eu amo a sua vida, irmã. Eu te desejo tudo de bom. Que você cresça, que você avance, que você não fique no meio do caminho. Declaro que você é amada. Você não está sozinha. Você não é a solitária. Você é amada. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.